Olá pessoal, dando continuidade a ligações covalentes, agora a gente vai trabalhar a parte de ligações sigma e ligações pi. Primeira coisa importante é quando você começa a trabalhar com essa terminologia de ligação sigma e pi, a gente tem que imaginar agora não mais um compartilhamento simples, e sim com uma fusão, uma interpenetração desses orbitais atômicos. Lembre lá, uma ligação normal, você tinha elétron, um orbital, que é uma região onde eu posso encontrar um elétron, isso é importante, relembrar o conceito. O que é um orbital, professor? É uma região probabilística de eu encontrar, porque eu posso encontrar um elétron. A gente lembra da estrutura atômica, a gente não tem como definir onde o elétron está. A gente, baseado na sua energia, a gente pode ter uma probabilidade de onde eu posso encontrá-lo. Esta região é conhecida como orbital. Então, se os elétrons estão dentro de uma região e eles vão sofrer uma fusão, por que eles sofrem uma fusão? Porque eu estou trabalhando com uma ligação com alta força de atração. Então, se eles sofrem uma fusão, esses orbitais, geometricamente, eles vão estar se unindo. E essa união, ela passa a ter dois tipos de geometria. Uma geometria frontal e uma geometria lateral. Então, é esse estudo de como essas fusões estão ocorrendo que a gente vai chamar de ligações sigma e ligações pi. Primeira coisa é entender os nomes. A ligação sigma é uma ligação que a gente vai chamar de fusão frontal desses orbitais atômicos. Enquanto a ligação pi eu vou chamar de uma fusão lateral. Então vamos lá. Quando você diz, eu tenho uma ligação sigma, você na sua cabeça, mesmo que você não tente compreender como isto ocorre, só como muitas vezes apenas decora quando ocorre, não se preocupe que nesse vídeo eu vou fazer o contrário, geralmente, do que eu costumo fazer, tanto nas minhas aulas como nos próprios vídeos. Eu vou começar pelo fim, vou começar pelo resumo, pela dica, e depois eu vou explicar para vocês o porquê frontal, o porquê lateral. Tranquilo? Professor, e por que você vai fazer isso desta vez? Porque como o vestibular, o Enem, vamos deixar bem claro, fazendo um foco mais no Enem agora. O Enem, ele fala muito sobre ligação sigma e pi, mas ele não pergunta como isto ocorre, sim quantas, só quantifica, mas não pergunta o porquê está ocorrendo. Então, a grande massa do aluno, ela fica muito mais preocupada em saber quando é que existe e não como existe. Então, eu vou começar pelo fim, como estou brincando com vocês, e vou, depois de discutir um pouquinho sobre cada uma, chegar aqui ao nosso resumo, e aí após o resumo, a gente vai dar continuidade a esse mesmo vídeo, explicando como isso ocorre. Tranquilo? Então, vamos lá. Quando eu penso numa fusão frontal e penso numa fusão lateral, a primeira coisa que eu imagino, errado ou não, mas eu fico imaginando dois objetos frontalmente se unindo e lateralmente. Pode imaginar dois corpos. Você pode dar um abraço numa pessoa. Quando você dá um abraço numa pessoa, você está frente a frente, unindo, promovendo uma fusão. Já se você fica ao lado desta pessoa, lateralmente, você vai ter essa fusão. Certo? E aí o que é que eu posso imaginar? Que se eu tenho uma fusão frontal, dois objetos, dois corpos, claro que eu estou falando aqui da maneira mais popular. Se eu estou unindo frontalmente, eu vou ter uma maior superfície de contato. Eu vou ter uma maior aproximação entre essas duas pessoas, entre os dois corpos. Então fica claro para mim, independente de eu ficar procurando saber como isso ocorre, mas fica claro e é importante para vocês também entender que uma ligação sigma comparada a pi, que quando você fala de força, de novo, uma grandeza vetorial e ela precisa de intensidade. Eu vou resumir. Eu preciso de uma comparação. O professor Xandão é forte. Opa aqui, forte. Comparado a quem? Então, eu preciso dessa comparação para definir. Então, comparando a sigma com a pi, eu posso afirmar que a ligação sigma ela é forte, enquanto a ligação pi é mais fraca que. Então, eu vou colocar ela como uma ligação fraca. Isso tudo porque, pela maneira que esses orbitais, essas regiões, estão sofrendo uma fusão. Então, isso é importante.
Porque quando vocês forem estudar, então tem ligações, principalmente na parte de química orgânica, aí tá lá, professor de química orgânica lá de vocês assim, alcanos têm ligações simples, sigmas são parafinas, pouco afins, não reagem. E se eu não disser por quê? Você já sabe. Você sabe que ele é pouco afim, tem pouca afinidade, porque as ligações dele são relativamente fortes. Comparado às pi, nem se fala. Já um alceno tem a dupla já tem a presença de uma pi. Né? Vamos fazer um resuminho aqui já, mas vocês devem lembrar. Então essa pi é uma ligação mais fraca, então ele já reage mais facilmente. Então isso é importante você ter na cabeça, certo? Qual seria o meu resumo? Né? É esse resumo para a galera aí, né, que gosta só da dica, pare a aula e já parte para outra. Eu vou continuar, certo? Já tem muito para discutir. Quando você tem a primeira ligação, e aí não me importa o tipo de átomo que está ligando, se é oxigênio, se é cloro, se é flúor, se é enxofre, toda a primeira ligação, ela vai ser uma ligação sigma. Pronto. Essa é a decoreba. Já se você tiver uma ligação dupla, eu tenho aqui uma ligação dupla, eu posso afirmar que a primeira ligação, e aí, não, como são duas, não existe um padrão, né? Mas vamos imaginar, a primeira ligação, ela vai ser uma ligação sigma. Já a outra, né? Você vai ter uma ligação pi. Então, uma ligação simples, toda ligação simples, sigma. Numa ligação dupla, você vai ter uma sigma e outra pi. Caso você tenha uma ligação tripla, vou colocar aqui só para visualização, certo? Não se preocupem aonde está localizada, é só visualização. Eu vou dizer então, estou simbolizando aqui, a vermelha é uma sigma, então eu vou ter uma sigma e terei duas ligações pi. Esse é aquele velho resumo que vocês geralmente costumam decorar. Né? O porquê, às vezes, não é nem ensinado, que é o que a gente vai continuar na aula, beleza? Então, primeira ligação sigma, então eu posso dizer que toda a cadeia é saturada, né? Ligações sigmas são ligações mais fortes. Já uma cadeia insaturada por uma dupla, né? Esse termo vocês aprendem lá em química orgânica, insaturada por dupla, você tem uma sigma que é forte e uma pi que é mais fraca. Já uma insaturada por tripla, você vai ter a primeira é sempre sigma e as outras duas será pi. E aí, por favor, não fica preocupado, é a do meio, é a de cima, é uma sigma e as outras duas são pi, certo? Então, vou fechando esse primeiro momento dessa aula, mas ainda vamos continuar, viu? Calma aí. Toda ligação sigma é mais forte do que uma pi, porque a ligação sigma é uma ligação frontal, certo? Uma ligação lateral muito mais fraca. Tranquilo? E como eu vou saber se eu tenho sigma e pi? Pronto, tá aqui. Resumo, a primeira e única sigma. 2, primeira sigma e outra é pi. 3, primeira é sigma e as outras duas são pi. Então, para aquela galera da dica, morre aqui, decora aí. Para a galera que eu espero que seja todo mundo que está vendo esse vídeo, né? Espero mesmo, que procure ao menos entender, não precisa ficar, né, loucos, mas precisa entender um pouco por que isso ocorre, facilita inclusive na decoreba aspas sobre isso aqui, beleza? Então vamos continuar, eu espero que vocês não pausem aí não, vamos continuar o vídeo. Então vamos lá, para eu entender se uma fusão é frontal ou lateral, eu preciso visualizar a geometria desses orbitais. Né? Nós sabemos, vocês sabem que a gente trabalha com 4 orbitais, né? Que é o S, P, D e F. Entretanto, a nível de ensino médio, você sabe muito bem que as ligações químicas que nós trabalhamos, basicamente, eu tenho os orbitais S e os orbitais P. Vamos lembrar, orbitais S que cabem no máximo 2 elétrons, orbitais P, esse que cabe no máximo 6 elétrons. Tranquilo? E esses orbitais, que muitos de vocês, eu tenho certeza absoluta, representam, né, como as casinhas, né? Aí você bota lá uma casinha, que cabem 2. Aqui a gente representa como 3 casinhas, que seriam as regiões que cabem 6. Eles têm as suas regiões, né, calculadas matematicamente e probabilisticamente. E a região que representa o subnível S não é nenhuma casinha. É um conjunto de probabilidades que vai me dar aqui uma esfera. Então, o que é que eu quero dizer que um orbital S é um orbital esférico?
Eu não estou dizendo que ele é uma esfera perfeita. Eu estou dizendo que, como o elétron tem uma probabilidade de estar em algum lugar, se você pegar os elétrons dos orbitais S, pegar um elétron de um orbital S do hidrogênio, e for olhando todas as possibilidades onde ele estaria ao redor do núcleo, eu teria uma esfera como formato. Então, eu posso afirmar, então, agora de maneira mais simples, que a geometria de um orbital S é uma geometria esférica. Uma região, uma casinha, né, como representação para facilitar, 2 elétrons no máximo aqui dentro. Já o orbital P, você perceba que ele é constituído, né, de lóbulos. Então ele tem 3 regiões lobulares. Ele tem uma região aqui que eu vou chamar de PX, tem uma região aqui que eu vou chamar de PY e tem uma região aqui que eu vou chamar de PZ, certo? Então, uma região dessa seria o que a gente chama de uma casinha, ou seja, uma região probabilística de encontrar esse elétron. Então, como existem 3 regiões, então eu posso encontrar 6 elétrons. Agora vocês percebem porque, para facilitar, a gente desenha uma caixinha, né? Imagine a gente ficar distribuindo os elétrons, tendo que desenhar esses orbitais. Né? Então, não precisa desenhar. É só visualizar para entender como é que essas reações vão ocorrer, essas ligações vão ocorrer. Então, o orbital S ele tem esse formato e o orbital P ele tem esse formato. Se você tentar visualizar em casa, você faz aqueles arranjos de bola de soprar, né? 2 bolas, uma para cada lado, 2 e 2. Então, esse eixo aqui, tridimensionalmente, ele estaria saindo aqui desse plano. Beleza? Então, essa primeira parte é fundamental para que a gente possa, né, dando continuidade à aula, entender como é que uma ligação vai ser sigma e uma ligação vai ser pi. Mas a primeira dica está dada. Esfera tem lado? Não. Então, todo orbital S, a fusão é frontal, o que vai me dar uma ligação sigma. Beleza? Mas isso a gente vai continuar. Por aqui a gente fecha o orbital. Vamos continuar a aula já já. E aí, eu quero que você visualize. Esse é o orbital S, esférico. Esse é meu orbital P. Um orbital que são 3. Você conta aqui 6, mas na verdade é que eu estou contando uma única região. É uma região probabilística. Professor, então quer dizer que é um elétron aqui, um aqui? Não. Pode estar um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, 2 aqui. É uma região de probabilidade. E esses orbitais vão se fusionar e fazer uma ligação. Como isso ocorre? Vamos continuar aqui assim, bonitinho, beleza? Bora lá, fazendo essa ediçãozinha bonitinha. Então, continuando, né? Vamos lá, primeiro exemplo. A gente já sabe, né? O hidrogênio tem um elétron, ele tem um orbital S. Está aqui, ó, virtualmente, né? A gente sabe que o hidrogênio não tem família, mas virtualmente ele é colocado aqui, justamente porque ele tem um orbital semelhante a esse grupo, né? No caso, o grupo 1A. Então, a gente sabe que o hidrogênio ele tem uma configuração eletrônica 1s1. Então, ele tem um elétron no seu orbital e o orbital é do tipo S. A gente acabou de ver que o orbital S ele tem uma geometria esférica. Outro hidrogênio, outra geometria esférica. Se você olhar probabilisticamente, em qualquer ponto que ele colida aqui, né, 2 átomos estejam colidindo, em qualquer ponto que isso ocorrer, essa colisão aqui entre esses 2 átomos, ela vai ocorrer de maneira frontal. E aí você percebe então, né, e aí independente se é hidrogênio ou qualquer elemento que tenha subnível S, por ele ter uma geometria esférica, a colisão entre esses 2 orbitais sempre lhe dará uma ligação sigma. Então, independente do tipo de elemento, do tipo de átomo que eu estou ligando, se eu tenho uma ligação covalente trabalhando, né, com fusão de orbital e esse orbital for S, eu percebo que a minha ligação vai ser sempre sigma. Beleza? No caso do hidrogênio, faz uma ligação, é sigma, não tem conversa. Vamos lá? Vamos fazer agora a molécula do HCl. O hidrogênio esférico com um único elétron. Cloro está no grupo 7A, não é isso? Ele tem 7 elétrons na camada de valência. Só que aí eu tenho que lembrar, por favor, como é a configuração da camada de valência do cloro? S2P5. Então, o orbital P aqui ele tem 5 elétrons. Vamos fazer só virtualmente, não se preocupem com isso. Vou colocar um elétron aqui
e vou colocar os elétrons aqui. Vou colocar 1, 2, 3, 4. Vou colocar um elétron aqui nesse orbital. Né? Então perceba que esse orbital aqui está incompleto, esse orbital aqui está incompleto, ele vai sofrer uma fusão. Quando esse orbital aqui sofre essa fusão, ó, o que é que eu percebo nessa fusão? Que é uma fusão também frontal. Você não tem que olhar essa estrutura como você olhando, ela está de lado. Não, você tem que pensar isso num lóbulo, e esse lóbulo aqui, ó, frontalmente está colidindo com esse. Se esse átomo de hidrogênio viesse colidir por aqui, não tem problema. Se essa colisão ocorresse aqui, esse lóbulo frontalmente também está ocorrendo essa ligação. Então perceba que agora eu já coloquei, né, introduzi aqui um orbital tipo P. Aqui você tem um orbital S e um orbital P. Mas independente se o orbital S ou P, a primeira ligação que está ocorrendo entre ele vai ser uma ligação sempre frontal. Beleza? Bom, professor, então eu já estou visualizando um pouquinho aí, mas por enquanto você só colocou S com P ou S com S. E se for dois orbitais P? Né? Vamos lá. Depois a gente faz uma revisão rapidinho. Molécula de oxigênio. Coloquei um oxigênio aqui e um oxigênio aqui. Eles vão se fusionar. Agora eu vou ficar preocupado com o elétron, só com a fusão. Eu sei que o oxigênio está no grupo 6A, e se ele está no 6A, ele faz duas ligações. Então haverá duas fusões. Bom, aí não tem conversa. Se você está aproximando esses dois orbitais aqui, não tem como esse lóbulo se fusionar com esse antes desse aqui se fusionar com esse. Então a primeira ligação que você vai ocorrer é essa ligação aqui, ó. E essa é uma ligação que para os orbitais frontalmente estão colidindo. Então você percebe que na união de dois orbitais P, independente, professor, e se ele colidir por aqui? Se ele colidir por aqui, esse lóbulo ele ia colidir com outro daqui. Então também vai ser uma fusão frontal. Agora vamos embora. Se essa fusão é frontal, a próxima já não tem mais como ser frontal. Por quê? Porque se você pegar esse lóbulo com esse daqui, ó, esses lóbulos vão se aproximar de maneira lateral. Esse PY, como a gente colocou na aula, ele está aqui para fora e para dentro. Então, se essa aproximação ocorre, não é assim, é uma aproximação também lateral. E aí você percebe então que quando ocorre esta ligação aqui, ó, essa ligação não é mais uma ligação frontal, é uma ligação lateral. Então você tem aqui, ó, uma ligação sigma, já aqui é uma ligação π. E isso aí já foi questão de vestibular, e teve aluno que colocou que eram duas ligações π. Não tem como ser duas, porque esse lóbulo é único. Então aqui é uma única ligação que está ocorrendo, ó, uma π e uma sigma. Como é que a gente representa? O dupla O. Um é sigma e a outra vai ser π. Beleza? Vamos fazer uma tripla, mas eu acho que, né, se você está tentando, né, visualizar, agora fica mais fácil. Vão dois átomos se fusionar, se aproximando. De novo, não tem como esse se fusionar com esse antes desses dois lóbulos, vou fazer aqui de vermelho, antes desses dois lóbulos se fusionarem. Então, a primeira ligação que você acabou de fazer aqui, de novo, foi uma ligação sigma. Isso já prova aquela velha decoreba, aquele resumo, toda primeira ligação é sigma. Por que toda primeira ligação é sigma? Porque toda fusão dos orbitais, seja 2s, seja um S com um P, ou seja, P com um P, todo contato primeiro desses orbitais será sempre frontal. Por isso que toda primeira ligação será uma ligação sigma. Por que a segunda e a terceira são π? Porque aí visualmente também, se a primeira foi sigma, os outros dois lóbulos não tem como mais frontalmente colidir. Então, a minha segunda ligação do nitrogênio seria esta daqui, né? Essa ligação. E aí, por favor, de novo, eu tenho uma π aqui. Essa ligação é única, isso é um lóbulo só. E vou fazer a terceira ligação, que vai ser essa daqui. Essa ligação aqui vai ser minha ligação π também. Se você conseguir visualizar, pense isso aqui como um eixo, né? Como, tá vendo aqui, ó? Então você tem, essa é uma ligação π,
outra π, e essa é a ligação sigma, representando, como é que eu tenho? Nitrogênio 1, 2, 3. Por isso, não sei se vocês visualizaram, né, no início da aula, que eu disse, não se preocupe, mas a gente sempre representa essa como sigma, porque é sempre a frontal que você vai ter. É aqui, ó, os dois lóbulos centrais vão sempre se unir. E essas duas representações, tanto essa quanto essa, serão a representação de π. Fechando. Primeira ligação será sempre sigma. Segunda e terceira serão π. Ou decora, né? Ou visualiza e decora. Visualizando, todo S faz uma ligação, né? E ele fazendo ligação vai ser sempre frontal, porque não existe, né, uma lateralidade numa esfera. Já com o orbital P, ele pode fazer, né, 3 ligações, né? São 3 lóbulos, 3 ligações. A primeira ligação, independente por onde eu vim, vai ser sempre uma colisão frontal. Pela geometria que ele me apresenta, lembrando que esse lóbulo aqui, ele está aqui, ó, para fora. Então vamos para cá. Esse lóbulo aqui, ó, ele está aqui para fora. Então, pela geometria que ele representa, essa atração aqui é uma atração lateral. Essa atração é lateral. Esta atração é frontal. Uma fusão frontal é muito mais forte do que essa deformação e essa ligação aqui lateral. Por isso que a ligação sigma é muito mais forte do que uma ligação π. Beleza? Bom, espero que essa segunda parte dessa aula, né, desse vídeo, dessa aula, vocês tenham ao menos entendido, né, procurado entender, em vez de ficar apenas decorando. Claro que teria muito mais coisas, mas assim, a nível de vestibular, principalmente em Enem, eu acho que isso aí, tenho certeza que essa parte é fundamental, para que você possa melhorar, né, o seu conteúdo. Mas ligação covalente é grandão, né? Vamos à próxima, né? O próximo tópico que a gente vai estudar agora é a parte de hibridização de orbitais, certo? Um abraço, até mais.